Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui mais um domingo que o Senhor nos deu para juntos nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Tem sido dias preciosos, as últimas 4 lições Deus tem falado muito aos nossos corações e hoje eu não tenho dúvidas que será igualmente abençoado. Antes de nós vermos o assunto de hoje, falarmos um pouquinho da lição, fecha os seus olhos, vamos orar para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreender este assunto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua presença. Nós rogamos a Deus, derrame sobre nós uma pequena porção da tua sabedoria. Senhor, que nós compreendamos a sua palavra, que nós nos aprofundemos nela e, melhor, coloquemos em prática em nossa vida. Senhor, nos ajuda a compreender este assunto, abençoando a nós e ao nosso professor ou professora desta manhã. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando esse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições, estamos estudando sobre a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que atualmente se apresentam com uma nova aparência, com uma nova roupagem. Então nós temos dedicado todo um trimestre para expor quais são essas heresias e combatê-las através da palavra de Deus, compreendendo melhor o texto sagrado, fundamentando a nossa defesa na palavra de Deus e tornando a nós, professores, e a cada um dos irmãos, hábeis defensores da fé cristã. Meus irmãos, a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem o título Jesus é Deus, que vai falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Nós temos tratado nas últimas lições assuntos muito importantes. Nós falamos na última lição sobre a corporeidade de Cristo e agora falando sobre a divindade do nosso Salvador. O nosso textual está em João, no capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A nossa verdade prática diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e suas obras divinas. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo na sua Bíblia ou na sua revista da Escola Bíblica Dominical. Fazendo um parêntese, se você ainda não tem a sua lição da Escola Bíblica Dominical, procure a nossa livraria, a nossa irmã Célia, a irmã Lívia, e adquira já. É um valor muito baixo, acessível, é um material que dura 13 meses, então se diluir ao longo dos 3 meses, dá menos de R$ 3,50 por mês. É bem baratinho e você tem ali um material de confiança, muito bem preparado para auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Nós sabemos que os nossos editores da CPAD sempre colocam aqui já os versículos da leitura bíblica em classe e nós vamos fazer a leitura em João capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, depois dos versículos 9 ao 14. Vamos fazer essa leitura que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem do mundo, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Meus irmãos, que assunto maravilhoso, né? Nós nos alegramos
pela oportunidade de estudar este assunto. Falar sobre a divindade de Jesus é falar sobre Deus e nós somos gratos por isto. Eu convido a você, meu amado irmão, minha amada irmã, para recebermos a nossa professora desta manhã, a nossa irmã Célia, que já está com seu coração preparado, instruído pelo Senhor e pelo Espírito Santo para nos ministrar uma poderosa aula. Recebamos com alegria a nossa irmã. Paz do Senhor, hoje nós vamos estudar a lição de número 5 do nosso primeiro trimestre de 2025. O título é Jesus é Deus. O Igor já citou o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, que é a nossa base, né, do estudo hoje. Por isso, vou direto ao ponto. Quando dizemos que alguém é, né, e logo depois desse pode vir uma qualidade, um defeito, uma característica, para nós não incorrermos em erros, né, para não crer naquilo que não crer em tudo aquilo que nós ouvimos e vemos, nós procuramos provas, né? Na ciência, a prova ela é chamada de evidência empírica, que é baseada em observações e experimentos. Eu pesquisei quais eram as características de um ser humano, né? Como você pode dizer que isso aqui é um ser humano? Nós temos características físicas, psicológicas, sociais e espirituais. Nas características físicas, o homem ele anda ereto, né? Ele tem cérebro desenvolvido, mãos e dedos. As características psicológicas consciência, emoções e pensamento abstrato. As características sociais comunicação, cooperação e cultura. E nas características espirituais, busca de significado, conexão com algo maior e desenvolvimento espiritual. Onde é que eu quero chegar? O título da lição é Jesus é Deus. Então, quais são as características ou os atributos de Jesus para dizer que Ele é Deus, para eu crer no que Ele crer que Ele é Deus, né? Os atributos de Deus são onipresença, onipotência, onisciência e eternidade. Jesus possui esses atributos, portanto, Ele é Deus. A doutrina bíblica da divindade de Jesus, a lição começa, nós temos aqui na lição 3 tópicos, tá? A doutrina bíblica da divindade de Jesus, temos depois a heresia que nega a divindade de Jesus e, por último, implicações do arianismo na atualidade. Começando então aí por a doutrina bíblica da divindade de Jesus, né? E no subtópico Jesus é Deus. O Novo Testamento ele vai direto no assunto quanto à natureza divina. E na nossa leitura bíblica nós já temos aí em João 1, né? Dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como o verbo é uma referência a Jesus, nós podemos mudar. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Essa que é, né, vamos dizer assim, a transliteração desse versículo de João 1:1. Então, aqui nós já temos uma confirmação, né, que Jesus, ele é Deus. Seus atributos absolutos, o subtópico vai tocar nesse assunto. Como citei antes, Jesus possui atributos de Deus, portanto, ele é Deus.
que são aqueles atributos, são atributos que eles são absolutos, ou o que nós chamamos de incomunicáveis. Isso quer dizer que é só a divindade que tem. O ser humano, ele tem vários atributos que Deus tem, como o amor, né? E muitos outros que o ser humano também tem, não na dimensão que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo tem, mas, né, uma certa porção desse atributo que é chamado atributo comunicável. Agora, esses atributos que é onisciência, onipresença, onipotência, não são atributos comunicáveis. Então, o ser humano não possui isso, né? Com relação à eternidade e onipresença, nós já citamos aqui no tópico anterior, que fala de João 1:1, né? Que Jesus era, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então, a gente já percebe aqui os atributos de eternidade e também de onipresença. Ele estava lá no princípio com Deus na criação dos céus e da terra, né? A onipotência, nós podemos dizer que a gente sabe, todo mundo sabe que onipotência é que pode todas as coisas. Nós não vamos aqui citar versículos, mas eu quero dizer que quando Jesus esteve aqui na terra, ele provou a sua onipotência, o seu poder. A onipotência que pode todas as coisas. Nós vimos nos milagres que Jesus operou a onipotência dele, curando enfermos, ressuscitando mortos, andando sobre as águas, né? A gente acalmando o mar. Tudo isso é prova da onipotência de Jesus. Nós falamos isso porque nós temos como base e regra de fé a Bíblia Sagrada. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e o que ela diz é verdadeiro. Então, e se nós formos para a onisciência, né? Onisciência é aquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. E Jesus deu mostras, né? Deu provas, enquanto ele esteve aqui na terra, como um ser onisciente. Se nós formos ler lá em João 1:47, existem muitos exemplos da onisciência de Jesus, mas eu quero citar alguns apenas, né? Em João 1:47 diz o seguinte: E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Né? Com essa declaração, com essa confirmação, com essa, vamos dizer assim, onisciência de Jesus, Natanael ficou tão impactado que disse, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, aqui, né, mais uma prova que Jesus é onisciente. Nós temos também, em uma outra referência, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que ela fala, né, de que ela perguntou sobre o marido, e quando Jesus disse que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era marido, né, provou a onisciência de Jesus. Jesus, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Então, e existem outras referências que provam que Jesus é onisciente. Então, se Jesus tem os atributos divinos,
ele realmente é Deus, não temos dúvida que ele é Deus. O Sinopse 1, resumo desse tópico que nós estudamos, diz o seguinte: a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. O segundo tópico, que fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. O nosso comentarista, que é o pastor Ezequias Soares, ele cita, né, uma doutrina chamada arianismo, que é uma doutrina do século IV, que foi fundada por Ário, daí o nome arianismo, né, que era um presbítero da Alexandria, que ensinava que Jesus não era divino por natureza, mas sim uma criatura criada por Deus. E segundo Ário, Jesus era um ser intermediário entre Deus e os homens, mas não era igual a Deus. E nós temos essa doutrina como uma heresia, como algo contrário ao que ensina a palavra de Deus. As principais características do arianismo é a negativa da divindade de Deus, né? E eles creem Jesus como criatura e não como Deus. Eles rejeitam também a Trindade. Achei interessante isso, que a palavra, o comentarista fala isso, que a palavra de ordem do arianismo era: houve um tempo que o verbo não existia. Se nós substituirmos o verbo por Jesus, né, que é o que a Bíblia nos revela, nos ensina, nós poderíamos dizer essa ordem do arianismo, né? Houve um tempo em que Jesus não existia. Então, ainda hoje nós temos denominações, grupos, indivíduos que seguem a doutrina semelhante ao arianismo, né? E quais são as suas explicações? Em que eles se baseiam? Os arianistas, eles pensavam versículos da Bíblia, né, aqui e acolá, para a sustentação das suas crenças. Mas você que é conhecedor da palavra de Deus sabe que a Bíblia, ela é enfática em dizer que ela não é de particular interpretação. Isso está lá em 2 Pedro, né, no capítulo 1, segunda carta de Pedro, segunda Pedro, né, capítulo 1, do versículo 20 até ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é um erro a gente tomar um versículo isolado, um aqui, outro acolá, isolado, e fazer disso uma doutrina. Nós precisamos procurar muitos textos, muitas referências bíblias e verificar, né, o que a Bíblia está falando sobre isso. Então, também nós temos aqui, né, eles em 1 João de 1 a 3, que em João, não é 1 João não, o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo, nós já vimos, né, a leitura bíblica, ela vai citar o versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então,
os arianistas, eles ignoravam todo o pensamento bíblico que defendia a eternidade e a deidade de Cristo, né? Usando apenas versículos pensados na Bíblia, aqui e acolá. O resumo desse título, né? A sinopse 2 diz: Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus, e aqui está com letra minúscula, de segunda categoria. Eu reputo isso como uma blasfêmia, né, contra a divindade de Jesus. O terceiro tópico, nós vamos estar estudando sobre implicações do arianismo na atualidade. Será que ainda existe religiões, igrejas que seguem o arianismo? O comentarista, pastor Ezequias, ele vai começar citando uma Bíblia que todo mundo conhece, a maioria sabe a quem pertence, a tradução do Novo Mundo. Há um movimento religioso que usa essa Bíblia e sua tradução tem uma versão tendenciosa. Por exemplo, então ele começa a explicar aqui o que o arianismo vai produzindo nas gerações, o que vai produzindo nas religiões, né? Por exemplo, João 1:1, que fala, né? Nós já lemos diversas vezes, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nessa Bíblia, a palavra, está escrito assim, esse versículo 1:1, e a palavra era um Deus, e Deus com letra minúscula. É interessante a forma com que muda, né, o sentido da Bíblia, né? O texto sagrado, eu quero ler aqui na lição, o texto sagrado declara também, título 2:13, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 1:1. Estas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, essa tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, eles mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então, é sutil. O inimigo, ele não entra, né, na nossa mente, no nosso entendimento, de uma forma muito grande, né, mas de uma forma sutil. Aqui, essa Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo, ela está desvinculando Jesus, a divindade de Jesus. Pois bem, nós temos também os movimentos orientais, né? Religiões orientais que não creem que Jesus é Deus. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Nós vamos usar como exemplo o movimento Hare Krishna, que nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Para eles, Jesus é um mero guia, uma mera reencarnação de Krishna, né? Uma das inúmeras encarnações de Krishna. Notem que as religiões não creem em Jesus como Deus, mas reconhecem que ele existiu, que ele era um líder, né? Que ele era um guia, um iluminado, mas não um Deus. Seria como dizer que nós que cremos em Jesus como Deus é meia verdade. Essa é a tática do inimigo. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos
estudar a palavra de Deus, para que quando nós nos depararmos com heresias, a gente possa muito bem estar alicerçado, e nós podemos muito bem discernir o que que estão nos apresentando. E a palavra de Deus, ela é o livro que nos defende de todo esse tipo de heresia. Existem também outros grupos, né, que tem Jesus, não tem Jesus como um Deus, mas a gente pode ver no Alcorão, ele é um mero mensageiro. Nos reencarnacionistas, Jesus é um espírito iluminado e um grande médium. Eu quero ler aqui, fiz uma pesquisa de religiões que não crê em Jesus como um Deus, que Jesus não é Deus, né? Começando aqui, o cristianismo, Jesus é considerado Filho de Deus e o Messias prometido, o Salvador da humanidade, e ele é adorado como Deus encarnado. Nós cremos, o cristianismo crê em Jesus como Deus, né? Nós cremos na Trindade, porque tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, eles têm o mesmo atributo. O Islã, né? No islamismo, Jesus é considerado um profeta importante e é chamado de Isa em árabe. Ele é visto como um mensageiro de Deus e é respeitado por sua sabedoria e poderes milagrosos. Vocês estão vendo a sutileza, né? Eles não consideram Jesus como Deus. No judaísmo, Jesus não é considerado o Messias ou o Filho de Deus. Ele é visto como um rabino ou profeta que viveu durante o período do Segundo Templo. Então, são religiões atuais que existem hoje ainda. Islamismo, o judaísmo, o hinduísmo. Para o hindu, Jesus não é uma figura central no hinduísmo, mas é respeitado por alguns hindus como uma encarnação de Deus ou como um santo. Então, vocês podem observar que é só meia verdade, né? Não precisa Jesus existiu, porque eles não têm como dizer que não. A história prova que Jesus viveu aqui na Terra, né? Então, na atualidade nós temos os milagres que Jesus continua operando. No budismo, Jesus não é uma figura central no budismo, mas é respeitado por alguns budistas como um santo ou um mestre espiritual. Em resumo, Jesus é visto de maneira diferente pelas religiões, mas é geralmente respeitado como uma figura importante e inspiradora, e não como o Salvador, não como um Deus. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, é o Deus em forma humana. Eu quero ler aqui o resumo, né, desse último tópico, que diz: grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. E o que eu acho muito interessante, eu achei muito interessante a conclusão dessa lição, né? Aqui está explicando uma explicação bastante clara, bastante objetiva. Prestem atenção na conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Todas as religiões acham que Deus pode salvar, né? Somente Ele é o Salvador. Nós podemos ver, o comentarista cita aqui Isaías no capítulo 45 e o verso 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos,
quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Então, não há salvação fora de Deus, né? E se Jesus não é Deus, logo ele não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Então, tenhamos cuidado, né, com essas heresias que rondam, né? Elas estão aí com uma nova roupagem, né? É o que diz aqui, é o assunto da lição desse trimestre. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Às vezes a gente pensa, é um pensamento novo. Não, vai lá pesquisar que são antigas heresias que elas se apresentam com nova roupagem. Tenhamos cuidado, né? Tenhamos cuidado com o que nós vemos na internet, com o que nós assistimos, o que está enchendo a nossa mente. Nem tudo o que está nas redes sociais, na mídia, é algo que é de Deus. Então, procure ter a Bíblia como regra de fé. O Salvador é a figura central da Bíblia Sagrada. Se você não crê que Jesus é Deus, então você também não crê na salvação. É negar a salvação. Deus abençoe a sua semana, que nós sejamos prontos para responder, né? E a Bíblia diz, responder a razão da nossa fé. A próxima lição, a lição número 6, bastante instrutiva, que diz, o filho é igual com o pai. Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus, amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós nos alegramos muito em Cristo pela oportunidade de aprendermos e falarmos sobre esses assuntos. Nós estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu tenho um recadinho para todos os nossos irmãos que acompanham, que assistem às nossas escolas online. Esse convite é para que você nos faça uma visita. Se por acaso você ainda não nos conhece pessoalmente, não pôde cultuar conosco algum dia, fica aqui o nosso convite. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta-feira e também aos domingos à noite. Nós temos os nossos grandes cultos de louvor e adoração ao Senhor. Além das nossas congregações, as igrejas nos bairros da nossa cidade aqui de Matão e das cidades circunvizinhas, você pode estar ali visitando uma das nossas igrejas durante a semana, na quarta, na sexta-feira e também nos finais de semana, principalmente ao domingo. Vai ser uma alegria aos nossos irmãos receber você em uma das nossas igrejas e eu tenho certeza que você vai sair dali com uma palavra da parte de Deus. Além, é claro, de um convite para participar da nossa escola bíblica presencial. Todo domingo pela manhã, a partir das 8h30, em todas as nossas igrejas nós temos escola bíblica dominical. Uma escola que Deus tem abençoado, que Deus tem feito grandes coisas e não há dúvidas de que você, participando, vai tirar ali um grande aprendizado da palavra de Deus, juntamente com os nossos pastores, professores, os nossos irmãos alunos. Vai ser uma alegria recebê-lo também na nossa escola bíblica dominical. O recado também, irmãos, é que nós, alunos que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que contribuem com a obra do Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos, gratos ao Senhor, orar, finalizarmos essa lição,
com uma oração, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, prosperando essa escola. Nós sabemos que o Senhor se fez presente no dia de hoje. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nesses tempos, ó Deus, preparar um professor, preparar essa estrutura da Escola Bíblica Online para estudarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que nós, Senhor, gravemos em nosso coração este ensino e aprendamos da Tua parte, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, não sermos meros ouvintes, mas praticantes deste ensino. Abençoe a mim, a toda a equipe da EBD Online, a cada professor, e abençoe também ao meu irmão, a minha irmã, que está assistindo, este aluno, esta aluna dedicada, que passou esses momentos aprendendo, se debruçando sobre os textos sagrados. Pai, continua conosco, nos dê um dia de paz e alegria. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus.